Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Hoje nós vamos refletir e receber as respostas da religião divina sobre iniciativa e disposição no bem. Você se considera uma pessoa disposta? Você acha que você tem essa iniciativa no bem? Mas e aí, como não perder todo esse ímpeto, esse sentimento ao longo do tempo? Nós vamos trazer essa reflexão à luz da espiritualidade ecumênica, e quem traz a resposta da religião do terceiro milênio é o pregador ecumênico da religião divina em São Paulo, capital, o irmão Alain Mateus, presente aqui no estúdio. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Sara, você que nos acompanha, satisfação estarmos discutindo temática tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida diante dos desafios a serem enfrentados e buscando essa disposição em Jesus, portanto, dentro da nossa alma, do nosso coração. É verdade. A gente convida você que está acompanhando neste momento, você pode também deixar a sua pergunta, tá? Você pode mandar para o WhatsApp 11, código 11, 99-831-8195. Se você estiver acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, você pode deixar no chat a sua questão também, tá bom? Será respondida aqui na Religião do Terceiro Milênio, na comunicação 100% Jesus. E a primeira pergunta veio de uma pessoa que não quis se identificar. Não tem problema algum, tá? Nós trazemos aqui, irmão Alain. Eu tenho 50 anos. Já vivi tantas coisas ruins na vida que perdi a confiança de que as coisas podem ser melhores. Isso a pessoa trazendo aqui. Como manter a minha disposição se tudo que eu faço parece um pouco distante, né? Enfim, parece pouco, na verdade, diante de tudo que tem para fazer. Bom, em primeiro lugar, nossa solidariedade, minha irmã, meu irmão, que se apresentou aqui para o Religião Divina Responde, nossa força ao seu coração. A gente tem que só tomar o cuidado para não transformar esses momentos desafiadores, que são ditos ruins na nossa vida, numa fatalidade, em algo definitivo, que não tem outra saída a não ser essas coisas acontecerem. Senão a gente corre o risco de passar a não perceber mais as coisas boas também que estão acontecendo ao nosso redor. Tanto que o Cristo de Deus, em seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, nos ensina o seguinte, abre aspas: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Fechar aspas. Então aqui o Divino Mestre está dizendo que o nosso olhar, o nosso ponto de vista diante daquilo que acontece na nossa vida é decisivo. Se ele for um olhar bom, apesar até das dificuldades, a gente conseguir olhar os fatores positivos, isso vai iluminar o nosso caminho, o nosso destino, o pensamento, o sentimento, não vai comprometer a nossa disposição. Agora, se for um olhar enegrecido, pessimista, só olhando as coisas desafiadoras e não conseguindo aproveitar as lições e as coisas boas da nossa existência, fica mais difícil, fica mais escuro o caminho, fica mais difícil ter esse abastecimento espiritual e essa inspiração. Por isso, o primeiro empenho que a gente precisa promover é saber transformar os momentos desafiadores da nossa vida em aprendizado, ressignificando esses momentos. Tal qual o irmão Paiva Neto nos ensina no blog paivaneto.com ao nos trazer essa importante afirmativa, abre aspas. Ninguém deve temer a dor, porque ela é a libertação da alma. Todavia, é preciso saber valorizar os ensinamentos que ela dispõe em nossa jornada. De nada nos terá sido proveitoso o sofrimento se dele não tivermos absorvido as lições eloquentes. Fechar aspas. Então, o Paiva, em primeiro lugar, está dizendo que não é para temermos a dor, o enfrentamento dos sofrimentos, dos desafios. Mas, além disso, a gente precisa saber valorizar os ensinamentos, saber extrair aquilo que é de proveitoso, porque se a dor está nos trazendo uma lição muito eloquente, muito forte,
muito evidente, à custa até de sofrimento da nossa parte, a gente precisa valorizar essa lição e deixar para trás a sensação de dor, a sensação de sofrimento e trazer com a gente o que? O aprendizado que aquela situação está querendo nos proporcionar. E um segundo empenho, minha irmã, meu irmão e também você que nos acompanha, é sempre nos valermos da oração e dos momentos onde aquele ideal do bem, aquele ideal de força em Jesus, de acreditar numa vida melhor, bateu cada vez mais forte no nosso coração, como nos ensina e exemplifica também o irmão Paiva. Ele fala, nos momentos mais desafiadores da minha vida, inclusive à frente das instituições da boa vontade de Deus, não é à toa que ele está completando 67 anos de trabalho ininterruptos na seara da boa vontade divina, nos trazendo esse exemplo de boa vontade, de firmeza no bem. Ele diz que nesses momentos de luta ele se valeu muito da oração e dos primeiros momentos, dos momentos iniciais que ele abraçou esse ideal, e aquilo fortalece, abastece a alma de tamanha forma que ele consegue seguir em frente e ultrapassar essas lutas e esses desafios. E a gente vê esse exemplo nas palavras do Divino Mestre, no Apocalipse Redentor de Jesus, segundo João, capítulo 2, versículos 4 e 5, na carta do profeta divino à igreja em Éfeso, quando ele valoriza as qualidades dessa igreja, dessa comunidade, portanto de todos nós em humanidade, mas também nos traz as lições importantes ao afirmar, abre aspas, tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fecha aspas. Então a prática das primeiras obras, quer dizer, as obras que a gente praticava e continua praticando, mas com aquele amor, com aquele fervor inicial, com aquela esperança na alma, aquela disposição no bem. Isso é que a gente não pode perder, continuar fazendo as mesmas coisas, mas com esse mesmo espírito de primeiro entusiasmo, de primeiro amor, como Jesus conclama às nossas almas e aos nossos corações. Assim a gente consegue prosseguir adiante, não perdendo esse referencial a Jesus e essa disposição no bem. E conforme você fala na sua pergunta, tudo parece pouco, né, diante do que a gente tem para fazer. De fato, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Os nossos amigos na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, amigos do mundo espiritual, até nos dizem, estamos ainda no início dos caminhos a percorrer, tudo à frente está por ser conquistado. Realmente tem muita coisa ainda a ser promovida, mas o que a gente não pode é desvalorizar o que nós já estamos fazendo agora, porque por mais simples que seja, se esse ato, se esse bom fruto estiver firmado em Jesus, aquilo vai trazer algo extraordinariamente benéfico para o nosso coração e para o coração de toda a humanidade. É verdade. Muito obrigada, irmão Alain, por trazer esse esclarecimento da religião do terceiro milênio. A gente agradece essa pergunta que promoveu tanta reflexão para nós e esses esclarecimentos que nós recebemos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A segunda pergunta, ela vem do interior de São Paulo, é da Sofia de Andrade. Ela faz a seguinte questão: se é na juventude que o nosso compromisso espiritual se apresenta, já que é uma época, né, de mais disposição, de mais ânimo? Sim, Sofia, obrigado por sua questão muito importante da gente trabalhar aqui na religião do amor universal, na comunicação 100% Jesus. Na verdade, a gente não tem um momento específico para esse compromisso espiritual se apresentar na nossa existência, porque ele se manifesta ao longo de toda a nossa vida. Se em determinado momento ele se apresentar de uma maneira mais intensa, mais fortemente identificada, ele é um sinal de algo que foi feito anteriormente, de preparo da nossa parte, de aproveitamento de oportunidades anteriores, tal qual nos ensina o presidente pregador da religião divina em seu blog paivaneto.com ao dizer, abre aspas, se soubermos aproveitar cada oportunidade que o Cristo nos oferece, novos caminhos serão abertos por Deus, fechar aspas. Então a gente aproveita uma oportunidade, por menor que seja que foi apresentada pela providência divina naquele momento, outras virão. É tal qual você subir uma escada. Você sobe o primeiro degrau, se apresenta o segundo. Sobe o segundo, se apresenta o terceiro. Então, portanto, é preciso a gente ter essa disposição em todos os momentos, em todas as fases da nossa existência, senão a gente corre o risco de esperar aquele momento em que vai aparecer um chamado de forma mais evidente para eu me empenhar, para eu me dedicar mais. E, na verdade,
verdade Jesus aguarda de nós essa dedicação, esse espírito de boa vontade, de superação em todos os momentos, em todas as fases da nossa existência, inclusive não só na juventude do corpo, mas na juventude de alma, na terceira idade, que nós carinhosamente chamamos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo como melhor idade, inclusive nesses escritos do presidente pregador da religião do amor universal, em seu artigo Não se aposente da vida, onde assim se expressa o irmão Paiva por nosso aprendizado espiritual, abre aspas, ele diz: há décadas venho dizendo, aposentar-se do trabalho não significa aposentar-se da vida, ela continua pela eternidade. Portanto, é um erro descartar grandes valores porque estão, abre aspas, em idade avançada, fechar aspas. Descobertas importantíssimas foram feitas por homens e mulheres quando ultrapassavam os 60, 70 ou 80 anos. É preciso, pois, não me canso de proclamar, aliar ao patrimônio da experiência dos mais velhos a energia dadivosa dos mais moços. Fechar aspas. Olha que grandes descobertas, o honrar do nosso compromisso espiritual em todas as fases da vida, na juventude de corpo, na juventude de alma, não tem idade, já que o irmão Paiva está nos dizendo, a vida continua para toda a eternidade, na terra e no mundo espiritual. Por isso é importante apresentar essa disposição, esse espírito de juventude em todas as fases da vida. O Paiva nos ensina, jovem é aquele que mantém o seu ideal no bem, ou seja, mantém essa chama acesa dentro do seu coração em todas as etapas. Pode ser que numa etapa em que eu tenha realmente uma idade mais madura, eu já não tenho aquela mesma disposição física que eu tinha na juventude, mas eu tenho a disposição de alma. Eu quero acertar, eu quero fazer cada vez melhor. E quando Jesus e a espiritualidade superior vão nos identificando isso dentro da alma, esse espírito de boa vontade dentro do coração, certamente que eles vão apresentando novas oportunidades a cada dia de nós cumprirmos a nossa missão, de nós honrarmos o compromisso espiritual assumido com Deus aqui na Terra. E uma oportunidade muito grande, Sara, e você que nos acompanha, são as ações da religião do amor universal para os jovens ecumênicos da boa vontade de Deus, batalhadores do Cristo de todas as idades, no tempo da boa vontade, nas igrejas ecumênicas da religião divina. Inclusive uma se apresenta grandiosamente nesse sábado para nós, é o evento de conclusão do 48º Fórum Internacional da Juventude Legionária da Boa Vontade de Deus, nesse dia 1º de julho, programação no Templo da Boa Vontade, em todas as igrejas ecumênicas da religião do Terceiro Milênio, aqui inclusive em São Paulo, Avenida Rudige, número 848, no bairro do Bom Retiro. Você convidado a trazer você própria e os jovens de todas as idades da sua família nessa programação. Desde as 8 da manhã, nós teremos a Masterclass Música Legionária, a cerimônia de batismo espiritual do jovem ecumênico da Boa Vontade de Deus, destacando aqui só alguns pontos, tem muito mais aqui do que eu estou destacando, inclusive. Show Geração J de Jesus, e às 16 horas nós vamos reviver essa mensagem histórica do irmão Paiva, esse batismo espiritual promovido por ele no dia 25 de junho de 2005, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e a gente sabe que tudo isso é cíclico, houve naquela época e com certeza nesse sábado nós reviveremos as vibrações, as emoções desse batismo espiritual durante todo o dia, em especial às 16 horas, nas palavras do presidente pregador da religião divina, confirmando a nossa disposição no bem, confirmando a nossa decisão em Jesus, em continuarmos seguindo cada vez mais os passos vitoriosos do Divino Mestre na terra e no céu da terra. Então, um convite para todos participarem, estarmos juntos, porque serão momentos, gente, de fortalecimento, de decisão no bem, de ativarmos ali no nosso espírito essa juventude que vai prosseguir, vai continuar sempre. É verdade. Irmão, a gente já sente a emoção, inclusive, né? Sente. E para outras informações, inclusive dessas ações da Religião do Amor Universal, entre em contato conosco. Código 11 99603 1330, o WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião do Terceiro Milênio. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão Alain Mateus, agradecemos a sua participação, pregador ecumênico da religião divina na cidade de São Paulo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para
para sempre. E a gente agradece também você na audiência. E se você acompanha pelo canal do YouTube da Religião Divina, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, inclusive, para receber sempre as notificações, outros conteúdos. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.